Irmãos, só dar um recadinho aqui antes. A gente tem um canal agora no YouTube. Eu não sei se todo mundo já entrou lá, mas entra lá. Às vezes você tem alguém que você quer enviar a palavra, envia a palavra. Tá lá a palavra lá. O Pedro geralmente coloca no outro dia, né? Na ministração, ministrou hoje, coloca amanhã. Geralmente é sempre assim, né? E aí você entra lá, se inscreve lá no nome de Jesus, compartilha a palavra, porque às vezes a gente não sabe como que as coisas vão acontecer, mas a palavra está indo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar aqui? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Deus Santo, Deus querido, eu clamo a Ti nesta hora, em nome de Jesus, Pai, que não venha eu falar, Pai, mas que o Senhor possa falar em cada coração aqui nessa hora. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, visita a cada um que está aqui agora. Senhor, põe a Tua mão, Pai. Senhor, é o Senhor que vai dar discernimento da palavra, é o Senhor que vai dar direção daquilo que vai ser ministrado, Pai. Meu Deus, que não venha passar e que não venha faltar, Pai, daquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Irmãos, olha como Deus é fiel. Eu não sei como que como que as pessoas elas conseguem se locomover, conseguem fazer as coisas sem a palavra. Porque não tem como. Você vai conversar com o cliente, você vai se comunicar com ele através da palavra. Você vai falar e vai soltar a palavra e a tua palavra vai chegar lá na vida, conversar com a pessoa. E nós é a mesma coisa. Nós conversamos com Deus, temos a direção de Deus na nossa vida através da palavra. Quando surge uma situação, o que eu vou fazer? Palavra. É através da palavra. Olha só, às vezes você fala assim, Deus, o que eu vou fazer? Aí automaticamente você vai fazer o quê? Buscar a palavra. Então, que você possa entender o que Deus tem para você. Você vai receber através da palavra de Deus. Deus sempre vai enviar a palavra, vai dar uma direção, vai inclinar você para algo, mas as coisas vão acontecer por assim. Deus é o caminho que Deus usou para nos dar a direção. Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha só, e é uma coisa engraçada que primeiro que nós precisamos entender. A nossa carne é inimiga da palavra. O mundo é inimigo da palavra. E o diabo é inimigo da palavra. Então, a nossa carne. Nossa carne é inimiga da palavra. Porque toda vez a nossa carne vai ir contrária ao nosso espírito. Então, a carne é inimiga da palavra. Então, a luta já começa em nós. O mundo é inimigo da palavra. Se você compartilhar alguma coisa com alguém, no sentido de direção, no sentido de correção, a pessoa vai falar, você tá doido, não vou fazer isso não. Não vai. Agora se falar assim, Deus falou que a gente vai ser abençoado, rico, milionário. Na hora todo mundo gosta. Agora quando é alguma coisa que nós precisamos fazer a nossa parte, aí já não concorda muito. Vamos lá no 21? Tiago, capítulo 1, versículo 21. E diz assim, pelo que rejeitando... No 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão... Eu vou começar dessa parte, tá? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertadas, a qual pode salvar a vossa alma. Então, para que é a palavra? Para salvar a nossa alma. Eu vou viver salvação em outras áreas da minha vida? É claro que nós vamos viver. Claro que nós vamos viver salvação em outras áreas da nossa vida. Mas a palavra veio para salvar
a minha e a sua alma. E eu preciso entender que muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa carne vai ser contrariada, porque o alvo de Deus na sua vida é salvar a sua alma. Olha só, recebei, metade do versículo, recebei com mansidão a palavra em vós enxertadas, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha só, enganando-vos. Não é alguém que vai nos enganar. É nós mesmos que nos enganamos com falso discurso. Ó, e sede cumpridores da palavra. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, ele está se olhando no espelho, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita está falando do Evangelho de Deus, tá? As boas novas, lei perfeita da liberdade, ó, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Então, o que a palavra de Deus é? Lei perfeita da liberdade. Não é para prender, é para libertar. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O que Deus quer falar para mim e para você? Olha só. É uma coisa tremenda, por quê? Porque quando nós nos olhamos no espelho, quando eu e você nos olhamos, o que você geralmente a gente vê logo o nosso rosto, né? Acorda de manhã, a primeira coisa que você vai é lavar o rosto e você logo já olha no espelho. Quando a palavra vem, a gente vai se refletir ali na palavra e Deus vai mostrar para mim e para você o que nós precisamos mudar. Mas ele fala assim, ó, aquele que é fazedor da palavra, que não faz a palavra, ele viu ali o que ele tinha que fazer, olhou, não, já se esqueci, não tem nada para resolver. Irmãos, nós precisamos entender que Deus envia a palavra dele para salvar a nossa alma. Amém. E muitas vezes, o que acontece? A palavra vai trazer luz, a palavra vai trazer direção, vai abrir os nossos olhos. E na maioria das vezes, o que acontece? Nós recebemos a palavra e tem uma necessidade na nossa vida. Algo que a gente quer que aconteça, uma necessidade. E logo, o que a gente faz? A gente vai olhar para a palavra e vai procurar algo que nos traga para aquela necessidade, para que nos traga uma direção de Deus. Uma direção para suprir aquela necessidade. Sabe por quê? Porque naquela hora que a gente recebeu a palavra, a nossa carne entra em ação. Aí o que acontece? Aquele que é fazedor da palavra vai ter, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal é bem-aventurado, é feliz no seu feito. E aí o que acontece? Eu e você pegamos a palavra e falamos assim, Deus... Aí a gente fica assim, né, com cara de coitado na presença de Deus, né? Não é assim? É bem coitadinho. Deus, eu preciso, Senhor, disso. Aí a gente olhou no espelho e a gente viu apenas a parte que nos convém. Mas a parte que nós precisamos corrigir, retornar, a gente deixa de lado, porque a nossa carne acha conveniente. Então o que eu preciso fazer? Trazer a palavra para a minha vida. Você precisa trazer a palavra para a sua vida, porque eu não vou ficar fuçando a sua vida, ninguém vai ficar fuçando a sua vida.
quem está mais próximo de você não vai fuçar a sua vida. Por quê? Porque Deus é fiel. Mas ele falou assim, ó, aquele que, ó, porque alguém que é ouvinte versículo 23, alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Né? Então, não, eu já me esqueci como eu era, não sei o que eu tenho que fazer. É mais ou menos assim, não sei, tem que resolver isso? Não. E muitas vezes o que a gente acaba se tornando? A gente olha para a nossa necessidade, mas não olha para aquilo que a gente precisa resolver. A gente acaba se tornando muitas vezes egoísta com nós mesmos. Por quê? Porque Jesus enviou a palavra para salvar o quê? A nossa alma. Mas eu quero a palavra que vai trazer direção para a minha vida, um milagre que eu estou esperando. Deus vai suprir, irmão, Deus vai suprir, vai abençoar, vai nos dar direção, vai prosperar a nossa vida. Mas o propósito de Deus, o propósito de Jesus é salvar a nossa alma. É isso que ele quer fazer, ele veio para salvar a nossa alma. E muitas vezes ele vai usar o caminho que for necessário para salvar a minha e a sua alma. Ele vai nos levar para a presença dele para salvar nossa alma, para nos dar direção. No caminho nós vamos viver bênçãos? É claro que vamos viver, porque Deus é bom. Ele quer que o nome dele seja honrado. Agora, nós precisamos entender o quê? Que através da palavra tem vitória. Através da presença de Deus, através da palavra vai ter luz, vai ter direção. Eu preciso olhar para a palavra e falar, Deus, Senhor, é mais ou menos assim. Você já entrou em uma questão e você ficou clamando um tempo por aquela questão e você estava errado, eu estava errado, já entrou em questão assim, você fala assim, Deus, mas isso não é justo, Senhor, põe a tua mão, o Senhor não está me enxergando. Aí o que ele faz? O que ele faz comigo com você? Envia a palavra. Aí você fala assim, oh Deus, perdão, Senhor, eu estava aqui no meu egoísmo. Aí eu começo a observar, você começa a observar, você fala assim, não, peraí, eu tomei tal atitude com tal pessoa, eu estou tomando tal atitude com outra pessoa. Não, peraí, o negócio está comigo, o negócio está em mim, não está no fulano. Por quê? Porque você presenciou mais de uma vez, você se envolvendo, eu me envolvendo em situação que você fala, não, estou certo, a razão é minha e pronto, e acabou. Mas irmão, Deus é tão bom, Deus é tão bom que ele envia a palavra dele. Aí a gente tem a graça e a misericórdia de fazer um retorno, retornar. Você fala assim, Deus, Senhor, olha que injustiça estão fazendo comigo, né? A gente usava muito termo, né? O pastor usava muito termo de quando alguém ia dormir na casa do outro, acordava meio-dia, era injustiçado pelo pai, pela mãe, não queria fazer nada, não queria trabalhar e achava que estava sendo injustiçado ainda. Irmãos, olha só, o que eu preciso entender? A palavra vai sarar a nossa vida. A palavra vai nos dar direção, é para salvar a nossa alma. Eu preciso olhar para o espelho e não enxergar apenas o natural, vê o seu rosto natural, mas eu preciso enxergar a minha alma, que é para isso que Deus veio, para Jesus veio, para salvar a nossa alma. Aí nós ficamos lá no nosso egoísmo, Deus, Senhor, põe a tua mão. Aí você começa a orar, o Espírito Santo só espera. Ele deixa você falar. Ele deixa você falar. E você acaba de falar, ele fala assim, deixa de ser egoísta, filho. Ele ainda fala assim, bonzinho, deixa de ser egoísta, filho. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele é fiel com a palavra dele. Não existe, nós somos os crentes, nós somos o cristão. Deus vai por aquilo que está certo. Não interessa se eu sou filho, se eu estou orando, se eu passo orando, se eu ministro a palavra, se eu não ministro a palavra. Deus vai olhar por aquilo que está certo na palavra dele. Você acha que Deus vai pegar, Deus, Senhor, me dá aquilo daquela pessoa, que nem
Aqueles dois casal lá, encrenqueiro lá, como é o nome deles? Que roubou a vinha, tomou a vinha lá do Nabote. É Nabote? Tomou a vinha do Nabote lá. A mulher e o... Jezabel e o Acabe. O Acabe chegou lá chorando. Oh, meu mulher, pegaram aqui a minha vinha. Eu queria a vinha do cara lá, bonita. E ele falou que não quer, não tem valor financeiro. É um valor emocional. Peraí, marido, que eu vou lá te ajudar. Foi lá, achou que estava fazendo o que estava certo. Oxi, Deus pôs a mão. Irmãos, eu preciso entender que a palavra vai vir para me sarar, vai vir para me curar. Salmo 107, 20 aqui para mim, 19. Salmo 107, 19. Está lá no final, inverti aqui a sequência. Salmo 107. Então clamaram ao Senhor na sua angústia. Então, vamos lá, Pedro, acompanha aí, Pedro Daniel. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Presta atenção, clamou ao Senhor, o que Deus fez? Livrou da necessidade. Deus mandou um monte de comprador, estão comprando tudo os cachorros aí, eu estou escutando as histórias aí, Deus está abençoando, olha, está vendendo um cachorrinho, olha nos preços lá, na benção de Deus. Deus está abençoando. Aí vê só, olha só, versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Versículo 21. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com filhos dos homens. O que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. O que Deus fez? Primeiro Deus sarou. Não foi? Deus é bom. A pessoa está lá com fome, a pessoa está morrendo de fome. Você fala assim, não, você deve muito e por isso que você está aí morrendo de fome. Não, Deus foi bom. Enviou lá, sarou primeiro, aí enviou a palavra. Volta no 20, Pedro, por favor. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da destruição. O que eu preciso entender? A palavra vai chegar na minha e na sua vida por algum caminho, seja por aprendizado na prática, ou seja por aprendizado por ouvir. É mais fácil ouvir do que na prática. Vai por mim. Na prática é mais difícil. Quando você passa meio sozinho assim, ainda você... Agora, irmãos, na prática é mais difícil, mas Deus vai enviar a palavra para me sarar, para te sarar. Enviou a sua palavra e o sarou em todo tempo, em fora de tempo. Deus vai enviar a palavra dele para nos dar direção, para salvar a nossa alma, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa vida. Eu tenho que entender que isso vai acontecer, porque Deus é bom. Eu fico imaginando, Deus, como é que acontece isso? Irmãos, nós queremos que a nossa situação mude, que a condição da nossa vida mude, mas vai mudar quando eu receber a palavra. Olha só, Josué 1:9, 1:7. Eu vou aqui na tela. Pedro, vou na tela, tá? Acompanha comigo. Tão somente esforça, tem muito bom ânimo, Josué 1:7. Se quiser acompanhar aqui, fica à vontade. Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Volta no 7, por favor. Olha só, o que ele está falando aqui para o Josué? Moisés acabou de morrer. Esse é o primeiro esforça-te. Depois tem o esforça-te para as batalhas. E o primeiro esforça-te está no versículo 6.
quando ele dá a direção, ó, você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. E ele fala assim, esforça-te. Aí ele vem aqui, esforça-te para guardar a palavra. Depois ele fala, esforça-te durante as batalhas. Irmãos, ele está falando assim, ó, tão somente esforça e tem muito bom ânimo. Eu preciso me esforçar para guardar a palavra, guardar a palavra, de fazer conforme toda a lei que meu servo, que Deus mandou. Eu preciso me esforçar. Você acha que para você só é um desafio para você? Não, não é. É um desafio para todo cristão. Nós precisamos nos esforçar. E se eu não esforçar, a carne vai querer nos engolir, a nossa carne, o mundo, o diabo vai vir com ideia, vai vir com oferta. Mas o que eu preciso fazer? Me esforçar. E quando eu me esforço, o que vai acontecer? Deus vai nos dar vitória. Deus vai nos dar direção. Às vezes, eu preciso entender o quê? Só voltando em Tiago, que se eu cumprir o que Deus tem para mim, eu vou ser feliz. Mas tem desafio que eu não consigo. Tem situação na minha e na sua vida que nós não temos força para mudar aquilo. É um desafio. Aí o que você faz? Olha só o que você faz. Romanos 8, 26. Olha lá o que está aqui, gente. Pode acompanhar aqui. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só vou ficar aí. Aí tem um desafio para me cumprir. Eu olhei a palavra veio para quê? Para me sarar e me livrar da minha destruição, não foi? Enviou, o sarou. Então clamaram na angústia e o Senhor o sarou. E enviou a sua palavra e o sarou. Irmão, Deus vai enviar a palavra para nos sarar. O Espírito Santo vai vir convencer eu e você e vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Mas eu preciso olhar para o espelho, enxergar o espelho que é a palavra de Deus, enxergar a minha alma e falar, não, eu preciso fazer um retorno aqui, Espírito Santo, eu preciso mudar aqui. O Espírito Santo vai interceder com você, vai te ajudar, mas eu preciso entender que é através da palavra. Eu preciso olhar para o espelho e enxergar a minha alma. Você precisa olhar para o espelho e enxergar a sua alma. Por quê? Deus fala para você assim, fulano, você tem que mudar isso. Fulano, muda essa coisa. Aí você fala assim, Deus, eu ouvi sua palavra, eu temi no meu coração. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, põe no 14, 26, João 14, 26. Olha só. João 14, 26. Olha só o que ele fala aqui, O Espírito Santo vai fazer o quê? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Eu preciso aprender com Ele. Eu preciso entender que eu vou olhar para o espelho e vou enxergar o que precisa ser mudado. Ou será que você não tem o seu particular com Deus? Irmão, quando você começa a falar com Deus, você já lembra logo de alguma coisa. Você fala assim, Jesus, perdão por isso. Senhor, perdão por isso aqui. Aí você começa a falar com Deus, senão você não consegue. Não sei como é que é. Mas eu preciso... Quando a gente contempla o nosso rosto, fala assim, Deus, você vai entrar... Como é que você vai falar? Por exemplo, eu pego um dinheiro com o pastor, emprestado. Aí eu falo assim, pastor, eu vou pagar tal dia. Tá bom. Beleza, combinado. Aí chega tal dia, o pastor está esperando. Como é que eu vou conversar com ele? Se chegou no dia eu não paguei. Não tem como. Como é que eu vou entrar na presença de Deus, enxergando eu no espelho, e que eu preciso mudar alguma coisa? Como é que eu entro na presença? Como é que você... Não tem como, irmão. Como é que entra na presença de Deus? Pegou o papelzinho, limpou a boca e está tudo certo. Deus não vai te matar. Você vai matar seu filho quando ele erra? Não vou. Pedro Daniel outro dia quebrou a chave do meu baú lá dentro do baú. Deu um trabalho arretado para tirar lá. Mas você acha que eu matei ele? Só falei um pouco com ele, para ele entender. Não, irmão, Deus não vai te matar, não.
Ele vai enviar a palavra para te sarar, para me sarar. Aí eu penso, aí eu tenho alguma coisa para resolver com Deus, resolve. Entra na presença de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Vamos entrar em outro assunto aqui, mas eu quero ser amplo aqui nessa questão de receber a palavra, de receber a direção de Deus. Mas não tem como, eu não posso fazer de besta, fazer de bobo e falar assim, Deus, olha só, é que nem o Davi. O Davi não ficou quietinho? O Davi ficou quietinho, né? Foi lá, mandou o cara para frente da batalha, o cara morreu, pegou a mulher dele, né? Pegou a mulher dele e tudo mais. Ficou lá quietinho, fazendo de conta que não tinha acontecido nada. E quem era o Davi? Quem era o Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Alguns historiadores falam que ele estava com o coração segundo, era um homem segundo o coração de Deus na época que foi ungido, depois foi mudando um monte de coisa. Irmãos, ele era um homem segundo o coração de Deus. Tinha diferença na vida dele para outras pessoas quando errava. Eu preciso entender o quê? Nós estamos sujeitos a errar e vamos errar, porque dentro de nós tem uma carne. E o Paulo falou assim, ó, o que eu faço não é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer eu não faço. Aí eu quero pregar a palavra, evangelizar, ixi, não faço. Deus, eu não quero fazer tal coisa, aí que eu vou lá e faço. Mas eu preciso entender, nós vamos agir de maneira errada e vai ficar por isso mesmo? Não, tem consequência, tem resultado. Mas eu preciso entender que sempre eu sou filho, você é filho, você é filha. E Ele derramou o amor dele através de Jesus na cruz do Calvário. Em todo tempo Ele vai enviar a palavra dele, vai enviar situações, condições para nos tirar daquela condição e trazer para o átrio dele. Olha só. Ô Jonas, vai lá e prega para os ninivitas. Mas Deus, os ninivitas arranca o couro das pessoas fora. Eles fazem uma maldade tremenda. Jonas, vai lá pregar para esse Senhor. Não vou para Tarsis. O que Deus fez? Baleia para você, filho. Você não quer ir para lá? Ah, é? Então tá bom. Deus. Aí o que Jonas fez? Do inferno eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele clama lá dentro da baleia e Deus ouve ele. Tá bom, Deus, vou lá. Pregou, os caras se converteram. Irmão, o amor de Deus é tão grande, mas eu não posso aceitar que o diabo atrapalhe eu de receber a cura, de receber a salvação daquela questão, daquela situação. Aí nós ficamos no nosso eu lá, Senhor, olha para essa situação, estou sendo injustiçado. Aí o Espírito Santo fala assim conosco e fala assim, filho, para com isso, você está sendo egoísta. Quer ver eu te lembrar? Você não envolveu com o assunto ali? É assunto pequeno. Você não envolveu com tal pessoa, com assunto? Você não está envolvendo com outro assunto de novo? É você, filho. Abre o seu olho. Enviou a palavra sara você, limpa eu, limpa você. E o milagre chega, a coisa acontece. Aí eu vivo isso aqui, ó, João 15, versículo 7. Ó, no versículo 7 diz assim, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Volta lá não, filho, volta lá no 7. No 7, ó, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Vai ser feito, porque a palavra está em nós. Aí você vai falar assim, Deus, a palavra está em mim, mas eu ainda não tive força para vencer essa situação. Ele vai te dar força, mas a palavra está em você. Ele vai te dar força, porque assim, ó, eu preciso entender, por exemplo,
eu já presenciei muitas coisas na mesa assim, que você falava assim, fulano, você ouvia outras pessoas comentando, fulano, você não canta, fulano. Não, eu canto sim. Fulano, você não canta. A pessoa achava que cantava. Achava que mantinha lá no tom. Irmãos, eu sei que eu não consigo manter o tom, mas eu ouvia que tinha gente que saía fora e a pessoa acreditava, estava cega ali que conseguia. Eu preciso abrir, olhar para o espelho e enxergar o que tem que fazer. Meu Deus, não, eu não vou te. Ninguém vai ir pegar e, ó, fulano, você tem que mudar, mude agora, resolva agora. Não, quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas o que, que ele quer para mim e para você? Ó, as minhas palavras e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ele fala no João 14, 23, ó, se você guardar a minha palavra, se você ama a minha palavra, eu e o Pai viremos e fazemos morada em ti. O que Deus quer? Põe lá para mim, põe lá no 14, 23. O que ele quer fazer comigo e com você? Ó, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É isso que ele quer. Ele enviou a palavra, aquele que pratica a palavra, é semelhante ao homem que olhou no espelho e falou, não, vou fazer a palavra. Mas aí ele fala assim, não, filho, ó, respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que ele quer fazer na minha e na sua vida? Morada. E a morada vai acontecer como? Através da palavra. O que vai acontecer? Eu guardei a palavra. Eu vou pedir qualquer coisa para Deus, ele vai ouvir. Você está assim, ó, você está lá no seu serviço, presta bem atenção. Em nome de Jesus, você vai falar assim, Deus, põe a tua mão em tal situação. Daqui a pouco você ouve um telefonema, ó, deu certo aqui. Oh, não, fulano, Deus resolveu aqui. Mas eu preciso entender que ele é um pai que veio salvar a minha alma. Tem coisa que eu preciso consertar, você precisa consertar? Tem. E eu preciso entender isso, Mas eu preciso entender que ele quer. É por degraus. Primeiro, o que ele faz? A pessoa chega na igreja, se converte. Deus vai limpando, vai restaurando. E lá na frente vai dando fruto, vai pedindo o que quiser e vai sendo feito. Jesus vai fazendo morada na nossa vida. E você não sabe mais, Senhor, eu não quero mais sair disso, eu quero ficar nisso. Mas vai acontecendo por etapas e até a vinda do Senhor, nós vamos precisar receber a palavra e entender que a palavra vai transformar a nossa vida, olhar para o espelho e enxergar a nossa alma e entender que a palavra vai muito mais além do que nós imaginamos. Hebreus 14, 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Ó, eu vou ler o 12 e o 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. 2 gumes corta de um lado e de outro espada. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula. Meu, é um negócio tremendo isso aqui. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta, escondida, encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Irmãos, olha só, o que a palavra vai fazer, aonde a palavra vai entrar? A palavra vai entrar lá dentro, vai dividir a alma do espírito, vai dividir a medula, aonde fica o centro lá das coisas, das emoções, das sensações, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos de Deus. Desafio: mudar. Solução: Espírito Santo e palavra. Qual é o desafio? O meu e o seu. O desafio é nós contornarmos, mudar. O desafio é olhar no espelho e enxergar a nossa alma, aquilo que nós precisamos resolver.
e entender que você não vai resolver nada sozinho. Quem vai te ensinar é o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar direção, Jesus vai vir, vai fazer morada na nossa vida, nós vamos orar, vamos pedir tudo e vai ser feito. Por quê? Porque eu estou ligado em Jesus, as palavras dele estão em nós. Que nível que você está? Que nível que você está? Entenda que ele quer te colocar num nível maior com ele. Deus quer cada vez mais você mais perto dele. Mas eu preciso entender. Deus, errei aqui, Senhor. Deus, me ajuda a consertar isso aqui. Eu tenho que correr para Deus. O que o Pedro falou? Jesus falou assim, ó, vocês querem ir embora também? Os 70 vieram lá reclamando, foram embora. Aí ele chegou com os 12 lá, aí falou assim, Senhor... Aí o Pedro falou, não, o Jesus falou para os 12, falou assim, ó, vocês querem ir embora também? Aí o Pedro falou, Senhor, não, só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, a palavra de vida eterna vem de Jesus para salvar a nossa alma. O intuito de Deus é salvar a nossa alma. Novamente, olha para o espelho e enxerga a sua alma. Qual que é o espelho? É a palavra. Toda vez a palavra vai vir, porque Deus não quer que você morra, não quer que eu morra, não quer que quem está lá fora morra, não. Ele quer que aquela pessoa seja salvo. Ele morreu para me salvar, morreu para salvar você, morreu para salvar o seu vizinho, que muitas vezes faz coisa que nós olhamos, nossa, não, ele morreu para salvar ele também. E vai criar até aquela pessoa partir da terra, ele vai criar a todo momento situações e condições e oportunidades para que a palavra chegue e sare a vida dela. Mas o que eu preciso fazer? Receber, olhar no espelho, enxergar quem nós somos e falar, Jesus, eu quero praticar. Senhor, eu não consegui isso ainda, mas eu vou conseguir. Irmão, Deus é bom. O que o Espírito Santo falou? Filho, eu vou te ajudar nas suas fraquezas, no que nós não sabemos orar como convém. Eu preciso correr para o lugar certo, os braços de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar.